Olá pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de Hoje, seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BBC News para trazer para vocês as principais mentes do mercado financeiro brasileiro, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, para um bate-papo leve, mas sempre com o intuito de tornar você um investidor melhor a cada dia, um tomador de decisões melhor a cada dia. E hoje nós vamos falar com a Aloysio Buoro, que é professor e coordenador dos programas de MBA lá do INSPER. Vamos falar um pouquinho sobre liderança, sobre desenvolvimento de lideranças e um pouquinho sobre, naturalmente, pensar a própria formação profissional ao longo da carreira. Aloysio, um prazer bater esse papo com você. Muito prazer, muito obrigado, Felipe. A gente está aqui com um cenário especial. Para você que está em casa e já acompanha, você deve ter percebido, nós estamos aqui numa mesa diferente. Já antecipo que nós teremos novidades em breve. Em breve vocês vão conhecer o novo estúdio do Você com Dinheiro. Enquanto isso, nós vamos fazer aqui esse formato, inclusive aproveitando o tema de liderança, esse formato mais intimista. O Aloysio, que inclusive meu colega, a gente estava semana passada num contexto diferente na reunião de professores, não é isso? Exatamente. As famosas reuniões de professores nossos. O mundo é muito pequeno, né? No fim do dia a gente acaba encontrando as mesmas pessoas em lugares diferentes. Mas vamos lá, a gente tem um tema hoje que eu acho interessantíssimo de liderança e eu acho que a gente tem muitas vezes um espaço relativamente pequeno para discutir um tema que é tão importante, né? A gente tem, felizmente, aqui a BMC, a gente tem outras emissoras discutindo negócios muito sobre a luz financeira, mas no fim do dia quem está construindo os pilares, está colocando os tijolos que fazem as companhias são as pessoas, e o desenvolvimento dessas pessoas tocados pela liderança tem se transformado muito ao longo das últimas décadas, e essa conversa acaba demorando a chegar no dia a dia das pessoas. Essa transformação que a gente viu nos últimos 20 anos de as pessoas conversarem sobre investimentos no churrasco de domingo, liderança é quase um tema intocável como era dinheiro há 20 anos. Eu queria aproveitar esse espaço para trazer um pouco de luz para cá e vou começar jogando essa pergunta. Como liderança se desenvolveu ao longo dos 20 ou 30 últimos anos e como isso conversa com as transformações das empresas? Facinho a pergunta, hein, Felipe? Estamos aqui para isso. Tentar entender um pouco aqui. Esqueci de comentar isso. A gente tem uma tradição nesse programa de fazer perguntas difíceis. Excelente. Olha, olhando o tema, né, o tema liderança de uma forma geral, ele é um tema sempre presente, mas de fato, como você muito bem colocou no início da sua fala, tem muitas maneiras da gente falar de liderança. Acho que é um tema, apesar de meio escondido ali, acho que dificilmente a gente passa um dia da nossa vida sem ouvir falar no tema, sem ouvir falar o termo liderança. E acho que a gente não tem muito noção do que está falando. Como é moda, vamos dizer assim, moda no sentido até estatístico, né, quando está muito presente na nossa cabeça, isso tem um significado de que, será que a gente fala da mesma forma? Será que é a mesma questão? A sua pergunta está muito bem colocada nesse sentido, ou seja, vem mudando muito o que a gente entendia de liderança há 30, 40 anos atrás para aquilo que a gente entende recentemente. Agora, a gente tem várias tentativas ainda, e sempre vai ter, e sempre é parte de estudos, né, e da nossa prática mesmo, do nosso entendimento. A gente tem várias tentativas de definir, redefinir, e liderança, o termo que significa, né? Agora a gente ouve vários termos, liderança, algum adjetivo junto, liderança fundamental, liderança servidora, tem várias coisas ao longo desse prazo todo que você falou. Isso coloca um problema para a gente. Será que a gente sabe do que está falando? Será que a gente sabe do que está falando o tempo inteiro quando a gente fala de liderança? E da maneira como você colocou também, assim, na prática isso significa o quê? Há 20, 30 anos atrás, a gente olhava para a liderança e ainda hoje tem um certo resquício disso, mas a gente olhava para a liderança muito associada a uma posição. Ou seja, liderança é aquela posição. Eu cheguei no lugar, no cargo, em alguma coisa. Então, a ideia do cargo estava sempre muito presente, né? Isso tem várias razões pelas quais a gente entende isso. Na prática era mais ou menos o seguinte: você pergunta para uma empresa quem são os líderes da empresa, invariavelmente, o que eu ouvia bastante, ainda ouço, mas eu ouvia muito mais do que agora, líder nessa empresa é todo mundo que tem alguém abaixo de si. Então a liderança estava associada ao cargo, estava associada a uma ideia.
Ouço isso ainda hoje em algumas organizações, mas muito menos frequentes do que antes. E aqui está a grande mudança que tem acontecido ao longo dessas últimas 2, 3 décadas, que é a liderança, na verdade, ela é bastante significativa em situações onde você não tem exatamente noção de para onde vai. Ou seja, se está tudo certinho, se está tudo bem organizado, a liderança talvez nem seja necessária, talvez nem seja tão relevante. Talvez a gestão faça mais sentido aqui. É uma definição importante aqui depois a gente lida. Mas se você, de outra forma, entende que algum contexto mais conturbado, algum contexto mais amplo, econômico muito diferente, aí a liderança se faz necessária e, neste sentido, a liderança não requer um cargo específico. Ou seja, é uma ação que qualquer pessoa pode tomar em qualquer situação de qualquer organização, falando abertamente de qualquer tipo de organização, por lucro, sem lucro ou qualquer outras coisas, mas especificamente no mercado financeiro isso é bastante claro, né? Assim, tem muita volatilidade objetiva, mas muda muito o cenário. E ao mudar o cenário, você requer a ação das pessoas, que a gente pode chamar isso de ação de liderança. Ou seja, o que a organização pode fazer para suportar, sustentar uma ação diferente daquela que vem se fazendo. E nesses contextos onde você também colocou muito bem startup, empresas de investimento e vários tamanhos de empresa, isso se coloca de maneiras diferentes, né? Então, qualquer pessoa pode, de uma certa maneira, tomar ações de liderança em qualquer situação. E essa é a grande questão que a gente coloca hoje, ou seja, a liderança está ao alcance de qualquer pessoa na organização que queira dar um rumo, que queira dar uma organização, que queira dar um norte para aquilo que você vai fazer na organização. Tem duas referências importantes aqui também, Felipe, que uma referência é o quanto o indivíduo quer fazer isto, e portanto o quanto ele quer se desenvolver, ele quer entender isto, e de outro lado, o quanto ele quer fazer isso para a organização, o quanto ele consegue fazer isso na organização. Estamos falando claramente de desejo pessoal, 2, influência. A gente tem a figura do líder muito mais voltada a comprar os desafios do que propriamente o cheque que ele assina dentro da organização, né? Isso tem a ver com a própria evolução do conceito de carreira, em que você olha menos para uma escadinha e mais para o seu espaço ocupacional, né? Boa questão. Exatamente isso. A noção de carreira lá atrás era muito claramente, né? Eu gosto de brincar, ainda falo lá nas aulas, lá para os meus alunos, né? Os meus alunos de MBA, falo exatamente isso. O conceito básico lá, a metáfora que eu gosto de usar, é uma escada rolante. Né? O primeiro degrau, se é assim que você termina uma formação, seja faculdade, seja qualquer outro tipo de formação formal, você pisa no primeiro degrau e a vida vai te levando para cima. Não é mais assim. Isso é um pedaço, ainda você consegue ir nesse sentido, mas você pode ir no sentido mais oblíquo, você pode testar não só o seu conhecimento naquele lugar, você pode ampliar o seu espaço ocupacional, como você muito bem disse, obliquamente, ou seja, ir para testar em outras áreas, uma área de finanças, uma área de relação com o cliente, uma área interna, mais de gestão de pessoas, uma área mais de operação, uma área mais de TI, coisas mais tradicionais assim. Ou mesmo uma formação mais assim, estabelecida em toda a organização. Então, é muito menos uma noção reta e muito mais uma noção dissipada nesse sentido. E nessa linha, o que eu vejo surgindo hoje, eu tenho uma carreira muito vinculada a empresas de tecnologia, Uhum. e dentro desse contexto, existe a história da carreira em Y. E eu tô aqui, eu tenho aqui o espaço de fazer as perguntas, então questões que eu já me debati e não consegui responder, eu vou aproveitar para trazer para você. A carreira Se em eu Y, souber a resposta, né? a carreira em Y, ela me traz uma angústia. Por quê? O princípio de você ter uma equipe é que você consegue produzir mais
em grupo do que individualmente. Uma pessoa sozinha ela nunca vai conseguir chegar àquele nível de produtividade do que ela compartilhar o conhecimento para que outras pessoas desenvolvam. A carreira em Y gera aquela figura do especialista que muitas vezes vai operar sozinho. Isso me leva a duas angústias pessoais, que eu não encontrei respostas e eu vou trazer aqui para a gente refletir e beber um pouco da sua fonte. Primeiro, em termos de companhia, se a gente consegue fazer com que essa estrutura seja efetiva, produtiva, gere os resultados que a gente está esperando para aquele nível de senioridade. E segundo, do ponto de vista pessoal, será que essa carreira em Y, que ela é promovida como uma possibilidade, no fim das contas ela não vira uma armadilha, porque o teto, esse Y não é um Y simétrico, ela tem um teto mais baixo, e na verdade essa pessoa ela é iludida com uma carreira em Y, que na prática ela só ganha um degrau de analista a mais. Eu coloquei de uma forma dura mesmo, porque pra gente encarar o tema. Muito bem, muito bem. Eu percebo que nas organizações esse tema vem com essa angústia mesmo. O termo é bem apropriado mesmo, acho que angústia faz parte dessa história toda. As decisões de carreira, no final das contas, são isso, né? Você vai para um lado ou para o outro, você tem algo a decidir, então você se coloca numa situação dicotômica, ou vai para cá ou vai para lá. É muito claro essa posição de gestão, que nem sempre as organizações preparam as pessoas para isso, né? Parece que é meio que um lado contínuo, que aquela ideia de carreira que estava lá atrás, de uma evolução, de sempre ir para cima, né? Todo mundo quer gestão, não é exatamente isso, todo mundo pode até querer, mas não significa que você é capaz de fazer, né? Tem muita diferença entre aquilo que se faz um gestor e aquilo que se faz um especialista, né? E essa é a promessa da carreira em Y. Para o gestor, a gente consegue resolver de diversas formas, com formação, com cursos formais, ou com desenvolvimento, ou como alguns outros conceitos conseguem traduzir. Vai de cara no vento, vai para a fogueira, vai se desenvolver na raça, né, como dizem. Que não é exatamente das melhores coisas a se fazer. Do outro lado, essa angústia é muito presente. Acho que a observação que você faz é absolutamente pertinente. O teto talvez seja muito mais baixo, mas de fato é assim o contexto organizacional. Ou seja, em algumas organizações, acho que a leitura mais interna vai por aí. Eu vou ter um teto, se eu for especialista, eu vou ter um teto menor do que outros lugares. Para a gente organizar isso melhor, para a gente estabelecer isso melhor na própria organização, as áreas de especialistas, elas não necessariamente significa que você não vai ter gestão de gente. Ou seja, você pode ser um especialista em pesquisa, você pode ser um especialista em um determinado produto e, ao mesmo tempo, ter uma equipe que você coordena de alguma maneira para baixo, mas que o seu teto não é dado pela sua especialidade. O seu teto é dado porque a organização, porque a empresa como um todo, ela não está olhando só o seu mercado, o mercado que você foca. Ela olha para vários mercados. Se ela tem um foco muito específico, você é um especialista de grande relevância. Então, você também precisa ter uma influência muito bem desenvolvida. Então, a ideia é esta. Sim, tem angústia nesse processo. As organizações nem sempre estão preparadas para ouvir essa angústia, para dar atenção a essa angústia e para lidar. Acho que o que resolve um pouco melhor essa situação é toda vez que a gente pensa na estratégia da organização. Ou seja, a organização é uma organização que quer se apresentar como mais focada, mais nichada, mais boutique, vai dar um teto menor para o especialista para algum produto. Se ela quer se colocar de uma maneira mais ampla no mercado, olhar várias coisas, aí este teto de especialista pode ser um pouco mais largo, mais ou menos por aí. Estamos batendo esse papo com a Luiz Boardi, sou professor e coordenador do MBA do INSPER, falando um pouquinho sobre liderança, sobre carreira, sobre como pensar esse tema que é tão relevante que, como ele me colocou, aparece no nosso dia a dia, mas muitas vezes a gente não tem tempo e não coloca a luz para pensar de maneira mais profunda. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o segundo bloco do Você com o Dinheiro de Hoje.
Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com o Aloysio Boro, que é professor e coordenador do MBA lá do INSPER, falando um pouquinho sobre liderança, sobre carreira, falando um pouquinho sobre esse tema que é tão valioso e falta às vezes essa oportunidade de a gente sentar e refletir com profundidade sobre esse tema. E eu queria voltar nesse bloco, a gente terminou falando sobre carreira em Y, sobre teto, e tem um outro lado da moeda que é pensar sucessão. A gente, no modelo antigo de empresa escada, muitas vezes você ter um liderado que era muito prodígio era uma ameaça a seu cargo, né? E com o tempo, você vai vendo que a dor de crescimento, especialmente quando você tem empresa de crescimento acelerado, a dor é justamente o contrário, você não achar alguém para ficar na sua posição para você poder ir tocar outras coisas. Como tem sido esse olhar sobre sucessão? Como pensar sucessão de uma maneira mais ampla e estruturada pela companhia? Legal, muito bom. É sempre um tema muito intrincado, sucessão, né? Tem um medo pessoal, esse que você revelou mesmo. Eu vou preparar alguém para me substituir, alguma coisa assim. O que a gente tem visto hoje nas organizações e tem estudado nas organizações em maior profundidade, e eu ouço ainda com os alunos o tempo inteiro, é como eu preparo mesmo, como eu me preparo, como eu preparo a própria sucessão nas organizações, né? O que as organizações têm feito, de uma forma geral, preparar várias pessoas, é quase como, né, você é uma análise de risco aqui, né? Então você prepara várias pessoas, 2, 3 pessoas, você vai preparando, você vai desenvolvendo, você vai tendo gente desenvolvendo pessoas, dando problemas, dando questões para as pessoas resolverem, projetos e assim por diante. Isso vai criando a capacidade da pessoa se desenvolver, entender mais as relações intrincadas que existem na organização, e isso vai desenvolvendo, isso potencialmente vai desenvolvendo as pessoas nas organizações para você ir trilhando. A outra possibilidade é você olhar, outra questão que precisa ser olhada, é você entender como o negócio vai se desenvolver. Na hora que a gente entende como o negócio vai se desenvolver, fica muito mais fácil da gente organizar o desenvolvimento das pessoas. Então, pessoas que você está desenvolvendo, você está inovando na sua empresa, você quer ir para um mercado que você não atinge, você quer ir para um público que você não atinge, isto faz com que você tenha novos produtos ou procure novos produtos e, portanto, você precisa de novas pessoas ou de pessoas com novas capacidades para associar a esses novos produtos ou novos mercados. E aí o processo de sucessão se dá meio desta forma. O que eu vou chamar de organicamente, né? A empresa vai crescendo organicamente, tentando ir para lugares onde ela não vai e para públicos onde ela não atinge, e isso você precisa desenvolver. Uma das formas orgânicas é você desenvolver essas pessoas. E a sucessão se dá dessa maneira. Você vai abrindo espaço na organização para as pessoas sucederem, para as pessoas se desenvolverem assim. A outra questão mais associada, um tema relevante para associar isto é a questão da liderança mesmo, né? Se você entende que liderança é uma ação das pessoas, portanto a sua perspectiva sobre sucessão vem nesta linha. Você abre espaço para as pessoas, você abre problemas para as pessoas resolverem de uma maneira organizada ou até nem tanto organizada, mas ao abrir espaço na organização, as pessoas conseguem se colocar em situações de desenvolvimento e isto determina a sucessão. Então ela pode ser mais organizada, mais estabelecida, diferente do que era anteriormente, que era um medo pessoal, e passa a ser um desenvolvimento da própria organização. Isto quando é em contexto de desenvolvimento orgânico, que a gente chama nas organizações. A gente talvez não esteja, a gente tinha bastante esse conceito, esse contexto há uns 15, 20 anos atrás. Durante um período, uns 5 anos atrás, isso virou bem difícil, muito M&A, muito IPO, muita questão dessa natureza, e aí a sucessão ela entra num outro aspecto, né? Tem um ponto aí que é muito M&A, muito IPO, muita empresa crescendo numa velocidade não natural. E onde está a dor aí? Se eu cresço rápido demais, no começo da companhia eu abro muitas posições tomadoras de decisão de relevância e provavelmente eu vou criar a minha cultura organizacional e as minhas promessas de futuro baseadas nessa realidade.
Só que em algum momento a empresa para de crescer 100% ao ano. Como é que você continua motivando o novo analista, o novo estagiário, quando essa história de que, poxa, daqui 5 anos você vai ser sócio não é mais verdade? É fácil motivar assim, né? No começo, você começa montando uma startup e fala, todo mundo que você contrata é sócio. Daqui 5 anos, não tem mais esse espaço. E aí? Né? Como é que você vai... Porque essa é a história que você está acostumado a vender. Você não sabe vender estabilidade, você não sabe vender a carreira de concurso público, você sabe vender a história de que você vai chegar aqui, você vai fazer acontecer e colocar ovo de pé. Só que isso não é mais verdade. A empresa não existe empresa que cresce 400% ao ano por 50 anos, senão essa empresa teria dominado a economia do mundo. Como é que você vira essa chavinha? Excelente questão. É uma chavinha operacional, essencialmente. Quando a operação começa a entrar num padrão, a ação das pessoas na organização começa a virar padrão, se espera que vire padrão nesse sentido. Se o acordo inicial, principalmente nas startups, é um acordo de sociedade, alguma coisa assim, a gente se aproxima muito daquela discussão de partnership. Né, assim, o que significa uma partnership? Todo mundo tem um pedaço da história, todo mundo tem um pedaço desse desenvolvimento e todo mundo é igualmente responsável. Muito próximo desse conceito de liderança que a gente estava tratando anteriormente, né? Então, é um conceito relevante. Assim, se é uma partnership, todo mundo tem um pedaço dessa história aqui, todo mundo tem que saber se direcionar a isso, direcionar o seu desenvolvimento e assim por diante. Uma partnership também permite que essa discussão seja dada num nível bem de sócio de sociedade. E esse é o meu ponto, levar esta discussão estratégica para todo mundo. Né? E aí, cada um entender qual é a sua melhor contribuição para a organização como um todo, para a sociedade como um todo. Para motivar essas pessoas que entram, assim, a gente tem vários termos, né, de motivação que a gente precisa entender. Tem um aspecto muito individual, que se conversa com aquela história da carreira em Y, ou seja, será que as pessoas que estão numa startup gostam de ser aqueles técnicos, aqueles bem aprofundado no seu tema, assim, tem uma habilidade muito claramente técnica e gosta disso, portanto a carreira em Y resolve esse assunto. Mas à medida que a gente vai crescendo, nem todo mundo gosta disso. Você quer ir para a gestão, e aí você requer outras habilidades, como a gente estava conversando também. Então, é neste escopo que a gente começa a lidar um pouco com aquilo que a gente está chamando de motivação, ou seja, é tentar descobrir em cada uma das pessoas e na organização como um todo, ou seja, na empresa como um todo, na startup como um todo, qual é a melhor contribuição das pessoas para o novo momento da organização, para o momento que a organização vai precisar daqui a pouco. A gente está neste momento em todas as organizações em função da inteligência artificial, que requer enormes desafios, traz enormes desafios do ponto de vista inclusive individual. Assim, a gente tem que pensar, cada um de nós temos que pensar naquilo que a gente pode usar de inteligência artificial e como é que a gente lida com isso lá dentro do contexto organizacional. Assim, cada um de nós vai ter que fazer esse raciocínio e ele pode ser feito e deve ser feito organizacionalmente também. Então é nesse contexto. Então a motivação, ela vem na linha da angústia, ajudar a gente a descobrir aquilo que a gente quer fazer. Então a resposta mais imediata para a sua pergunta seria nesta linha. Assim, qual é o drive de cada uma das pessoas? Qual é a sua intenção de desenvolvimento na organização? Seja no começo estagiário, seja quando você está no nível de analista, seja quando você está no nível de gerência, gestão, diretoria, coisa que vale. Assim, o que você quer contribuir para a organização? O que você acha que a organização quer contribuir? Então, esta pergunta ela é tremendamente relevante. Tem um ponto que você comentou de inteligência artificial que eu acho muito pertinente aproveitar essa ponta de desenvolvimento com a IA. Tenho visto no mercado financeiro, isso é bem presente, mas não só, uma espécie de juniorização das companhias.
Então eu vejo, você vai buscar um diretor de risco para asset, você busca o camarada mais júnior, não, mas aqui muitas vezes usando a desculpa de que, olha, eu tô trazendo alguém que se fez em casa, porque ele já tem a cultura, etc e tal. Mas muitas vezes isso na prática, é uma forma de baratear a folha de pagamento. Só que, em um universo de IA e de ganhos de produtividade, eu preciso menos de horas de homem e preciso mais de perguntas certas. Isso não é um paradoxo? A gente está vendo num mundo de ganho de escala com máquina, eu ficar tentando comprar horas mais baratas em detrimento de buscar horas mais especialistas? É um dilema, é uma dicotomia, sim, é um paradoxo. A gente tenta lidar com essa questão nas organizações, elas têm, né, recursos escassos, seja financeiro, seja das pessoas, e precisa lidar melhor com essas formas, né? Então, abre esse espaço, você deixa as pessoas, torna a organização como um todo mais júnior para ganhar uma folga relevante financeira na organização, mas isso não se traduz no médio prazo muito rapidamente como se coloca, mesmo com a promessa da IA. Porque a gente não sabe ainda muito bem o que é aproveitar da IA. Ainda a gente está num espaço, entendo eu, ainda a gente muito brevemente vai começar a descobrir esses espaços nas organizações, nas atividades que a gente faz. Mas de qualquer maneira, o espaço ainda tem muita dúvida, a gente tem pouca certeza sobre o que fazer e como utilizar a inteligência artificial. E tem muito teste. Se tem teste, portanto, tem coisas mais corretas, tem coisas mais adequadas, tem coisas menos adequadas e investimentos não tão certeiros, vamos dizer assim, né? Mas do ponto de vista dos indivíduos, isso é tremendamente relevante. Então, o que se espera com essa juniorização, essa é uma discussão ainda aberta, que as pessoas mais júniores, as mais novas, tenham muito mais capacidade de ação e reação em relação ao uso de IA. Neste sentido, se isto for verdade, a gente ainda vai ver se comprovar, se isto for verdade, a gente consegue muito rapidamente acelerar o desenvolvimento do uso da IA e dessas pessoas nas organizações. No entanto, se isso não for verdade, a gente não consegue acelerar. Tem várias maneiras que a gente sempre tratou, isso sempre foi um tema nas organizações, como a gente acelera o desenvolvimento das pessoas nas organizações. A maneira clássica de fazê-lo era dar mais trabalho, dar mais desafios, né? O termo clássico, né? Dar mais desafios, dar mais trabalhos, e tenta ver a reação das pessoas em relação a esses desafios, né? Assim, suporta, dá espaço organizacional para isso, dá o que a gente chama atualmente, né, de segurança psicológica, segurança para os indivíduos, né, para as pessoas nas organizações terem arriscar, dá espaço para a organização olhar para isso, né, não assume um investimento de risco logo de cara, ver quais são os stop loss dos investimentos que se faz nas pessoas nesse sentido. E a partir daí você vai organizando e estabelecendo quais são os riscos maiores que você pode tomar na estrutura organizacional, onde faz mais sentido ter mais risco ou não. Mas tudo isso para lidar com essa nova dimensão que está para a gente, né? Então, talvez essa juniorização leve a um momento de crítico nas organizações. A gente não tem pessoas preparadas e bem preparadas para os desafios que a gente vai ter no médio prazo. E despreparadas não só do ponto de vista de conceitual, de conteúdo, mas também do ponto de vista emocional. Essa é uma questão que ficou muito mais presente agora do que era há 5, 10 anos atrás. Então, a preparação, quando a gente agora está falando de preparação, a gente está falando de vários elementos de preparação, seja o formal, o conceitual, que é tremendamente relevante e continua sendo, seja o individual, emocional para essas situações, para esses novos desafios. Estamos batendo esse papo com a Aloysio Boro, professor coordenador do MBA do INSPER, falando um pouquinho sobre liderança, sobre carreiras, sobre dando a esse tema a profundidade que lhe é cabido aqui no programa de hoje. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o terceiro bloco do Você com Dinheiro de hoje.
Olá pessoal, estamos de volta aqui para o terceiro bloco do Você com Dinheiro de hoje, no estúdio especial, com participante especial. Estou aqui com a Luiz, meu colega de INSPER, né, falando sobre um tema diferente, um tema super bacana, que é liderança. E a gente tem na audiência aqui muita gente que trabalha no mercado financeiro. E o mercado financeiro passou por uma transformação importante de pensamento de carreira nos últimos anos. A gente tinha um mercado financeiro que pensava muito aquela carreira de banco, né? Que vem na linha da escada rolante que você comentou, né? De você tem o analista Júnior 1, Júnior 2, Júnior 3, aí você vai para analista pleno 1, 2, 3, aí então você sabe que se você cumprir todas as caixinhas, em 40 anos você vai estar naquela posição que está desenhada, se der tudo certo. Você está naquela posição, você já sabe isso no dia que você entra na carreira. Conforme a gente viu esse movimento de formação dos escritórios de agente autônomo, agora os consultores de investimento. Você tem estruturas em que o assessor, o agente autônomo, o consultor tem o seu próprio escritório de assessoria, de consultoria. E muitas vezes ele... a gente tinha comentado da história da startup você ser sócio, você puxa os seus parceiros como sócios. E a própria ideia de carreira muda nesse contexto. Você tem uma carreira mais aberta, você vai pensar se você vai se associar a um escritório ou a outro, se você vai continuar como assessor, se muda para uma consultoria. Como é pensar carreira de mercado financeiro hoje, Luiz? Eu vou jogar as buchas todas para você. Já entendi. Esse movimento do mercado financeiro puxa vários outros movimentos, né? Ele afunila em várias outras organizações que estão pensando, né, por que esse movimento no mercado financeiro, várias outras organizações se repensam dessa mesma maneira. A ideia fundamental aqui é você deixa de ser aquele assessor, aquele cara autônomo que tinha lá os seus clientes, seu hall de clientes, e passa a ser um dono de empresa, um gestor de empresa, um gestor de organização. O seu conjunto de preocupações, o seu conjunto de habilidades mantém-se aquelas que você tinha e você precisa juntar outras, que é justamente essa noção da gestão. É a razão pela qual existe o MBA. É a razão pela qual você sai só do especialista e vai buscar outros tipos de conhecimento. Não é que você precisa gostar de outras coisas além de saber o beta, ou de uma carteira, de se identificar com algumas questões mais técnicas, objetivas, e saber qual é o melhor portfólio, qual é a melhor carteira e assim por diante. Mas você saber como fazer uma boa venda, marketing, você saber como fazer operação interna na sua organização, você saber fazer gestão de pessoas e assim por diante. É isto que a gente chama de rol de... eu preciso saber gestão. Na hora que eu saio do meu pedaço ali dentro de uma organização maior e abro a minha própria organização, outras coisas você vai precisar saber. Você pode fazer isto sozinho. Você pode botar a cara no vento, como eu falei, ou quebrar a cara, como a gente ouve também. Mas a educação formal ajuda nesse processo e um primeiro passo pode ser este. Provavelmente é o que faz mais sentido e é o que a gente hoje em carreira até de certa maneira indica. Ou seja, você quer ver se você pode ser um agente autônomo, você quer ver se você vai abrir uma empresa, sai fazendo, vai. Entenda como é que vai ouvir as pessoas, e se lança nisso. Logo em seguida, ou logo depois de um tempo que você entende um pouco no sentido mesmo de sentimento mesmo assim, acho que é isso mesmo que eu quero fazer, acho que é isso que eu quero para minha vida, aí você tem que se planejar. E aí sim entra toda essa questão mais de formalização, de qual é o local, qual é a cara que eu quero ter. Você deixa de pensar só naquela sua ação individual e começa a pensar numa organização. Como é que você vai organizar o seu speech de venda para o mercado que você quer atingir. Eu vou aproveitar esse ponto de... A gente comentou, você está lá executando. Você tem um próximo passo que é pensar liderança e colocar outras pessoas para pensarem e agirem também por você. E aqui a gente está ganhando um novo degrau de complexidade, que você precisa ser... Eventualmente você vai continuar executando, você vai continuar sendo assessor, você também vai ser gestor de outras pessoas, mas você também vai ser empresário. É um outro um outro conjunto de skills que você precisa de tocar um negócio.
nessa linha do empresário, um outro movimento que a gente está vendo agora é que você tem escritórios se fundindo. Você tem os M&As entre os escritórios que eu, nas minhas muitas aventuras de vida, trabalhei com M&A também. O Excel aceita tudo. Então você olhar e falar, eu tenho um escritório pequeno, eu tenho 2 escritórios médios, vou juntar, formar um grande, daqui a pouco eu posso montar uma área de mercado de capitais, eu consigo montar, eu vou virar um complexo muito maior, isso vai me deixar mais resistente. Bacana. Só que existe um negócio que o pessoal não conta na hora de... A advisor de M&A não conta, que é um negócio chamado cultura. Em que as empresas se construíram, chegaram até ali de uma determinada forma, por uma determinada história. Dentro da cultura, quem a gente está conversando aqui de liderança, as perguntas são todas associadas, né? A liderança costuma ser o porta-voz dessa cultura, né? É quem vai disseminando o histórico da empresa. Então, um desafio que esses escritórios vão passar a enfrentar é como ser líder de uma empresa que não é mais a sua. E como eu tô aqui fazer as perguntas difíceis para o Luísio, deixa eu aproveitar e perguntar. Já uma ponte tanto desse novo modelo de carreira, quanto pensando aí essas companhias, pensando em M&A, né? Como é viver liderança de uma empresa adquirida? É uma aventura, né, Felipe? Deve ser, para todo mundo, é angustiante. E aí, porque aí como é que você vai defender uma cultura que você até semana passada também não conhecia? A gente adora falar sobre... Eu adoro falar sobre esse tema é recorrente o tempo inteiro, né? A ideia fundamental é... Você tinha um concorrente, estava comentando isso ainda há pouco. Você tinha um concorrente, você tinha todo um speech para falar contra o seu concorrente, porque que você é melhor que o seu concorrente. No dia seguinte você se funde, você dorme completamente, você dorme completamente guerreando e acorda marido e mulher, né? Acorda junto sem saber exatamente como é que faz. E eu partilho exatamente da mesma posição que você falou. É muito pouco falado nos processos de M&A sobre cultura das organizações. A gente consegue concretizar muito a ideia de sinergia, de mercado que eu quero comprar, de carteira que eu quero comprar. Isso é sempre muito presente. Você consegue botar número nisso. Na cultura a gente não consegue. É muito difícil, porque a cultura, além de todo o costume que é das próprias pessoas, ou seja, você tentar traduzir cultura de uma organização a partir dos comportamentos das pessoas, isso é sempre muito difícil de fazê-lo, né? Você tem que contar muita história, você tem que ter muita interação. Existe uma questão simbólica e, portanto, de interpretação também. E é aonde dá os maiores crashes, as maiores dificuldades nos processos de M&A. Que a gente não consegue entender o outro não consegue nos entender. A gente não sabe por que a gente faz as coisas de um jeito e os outros e a empresa faz de uma maneira que para nós parece completamente diferente. Então, essa dicotomia ela é sempre muito presente nos processos de fusão e aquisição, M&A e assim por diante. Tem que ter muita conversa aqui, tem que ter muito entendimento de por que a gente faz as coisas da maneira como a gente sempre fez, que requer tempo para a gente entender, requer uma interpretação de por que a gente faz essas coisas. A clareza aqui não é exatamente a clareza cristalina, ela é razoavelmente turva, você não tem muito ideia e é muito difícil da gente concretizar isso mesmo, em frases, em modos, em processos ou até mesmo em software, em questões mais objetivas de gestão. Depois que cada uma das empresas se entende, tem que responder uma pergunta que é absolutamente fundamental. Por que a gente está querendo mesmo ficar junto? É muito fácil, de novo, responder essa pergunta do ponto de vista de sinergia. Você tem um mercado que eu não tenho, você tem um cliente que eu não tenho, você atua numa área que eu não atuo. Na hora que a gente vai falar, por que eu quero ficar junto com você?
porque a maneira de você fazer o seu negócio me atrai, é interessante, me completa. Na hora que a gente começar a dar respostas mais pessoais mesmo, né, e respostas do ponto de vista de sentimento, de interação, de processos de decisão, a gente está se aproximando mais dessa área de cultura e de entendimento de cultura. Mas, claramente, em processo de M&A, isso não é uma conversa fácil. Aí, sendo objetivo, uma cultura vence? Uau! Excelente pergunta. O que a gente costuma dizer é a cultura que vence é a cultura que ela consegue ter uma certa coesão dentro da organização e, ao mesmo tempo, o mercado topa isso. Então, eu consigo responder muito diretamente essa pergunta se eu falar para você, sim, ela vence se o mercado está dizendo, beleza, eu continuo comprando dessa empresa que está lá. Estamos batendo esse papo aqui sobre liderança, falando um pouquinho sobre gestão, sobre liderança, sobre carreira, sobre como pensar essas decisões, tanto do ponto de vista da companhia, mas também do ponto de vista das pessoas. Um assunto aí, eu acho valiosíssimo, eu acho que rendeu bastante para quem está nos assistindo, mas ainda não acabou. Nós agora vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho voltamos aí com o quarto e último bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o quarto e último bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo um papo muito especial aí sobre liderança, sobre carreira, sobre esse assunto tão valioso. E aí a gente tem um ponto que atinge diretamente a ambos aqui, né? Que a gente está falando sobre uma carreira aberta, uma carreira que se enxerga de uma forma diferente daquela escadinha, e a gente vê uma revolução na forma como as pessoas pensam também a própria formação. A gente vê muita gente buscando alternativas, pessoas falando que não precisam fazer faculdade mais, que dirá para nós, professores de pós-graduação, não é verdade? E aí eu queria trazer essa provocação também, de qual que é o lugar de uma pós-graduação no mundo de hoje de tanta informação aberta? Uau, excelente, né? As graduações, pós-graduações estão se reinventando, se repensando de uma forma geral. Tem um lugar muito próximo daquele que era anteriormente, ou seja, de dar uma formação estruturada, estudada, contemporânea, organizada. Tudo isso é bastante relevante, continua sendo bastante relevante, né? Ao mesmo tempo, o grande desafio dessas organizações, desses processos educacionais, é manterem-se altamente produtivos, ativos, que muitos deles fazem com um alto grau de pesquisa, e pesquisa muito, né, estado da arte, como a gente diria. Mas como é que a gente traduz esse conhecimento todo que se traz, que se produz o tempo inteiro? Como é que a gente traduz isso por uma formação eficiente para os executivos, para todas as pessoas que entendem que isso faz parte, que isso é relevante? Fundamental aqui é que esse conhecimento seja essencialmente aplicado. Então, uma das grandes questões que se procura é que esses conhecimentos, mesmo os formais, eles sejam muito aplicados. Tem várias maneiras da gente fazer isso e todas elas são complementares, ou seja, não é uma única forma de fazê-lo e você precisa ter isso sempre muito complementar. Você precisa ter uma estrutura de curso mesmo, você precisa ter cursos atualizados e muito bem atualizados e trazer problemas e conversar o tempo inteiro, né? Interagir, conversar com o mercado o tempo inteiro, então trazer as novidades de mercado, trazer as questões, os experimentos de mercado, ao mesmo tempo que você traz pesquisas bem fundamentadas de mercados, pesquisas com base em evidências, assim por diante. Ou seja, tem que trazer isso para a discussão dentro da sala de aula ou dentro dos contextos de aprendizagem. Essa é uma outra questão relevante. A aprendizagem ela não se dá única e exclusivamente só na sala de aula, aquela bem tradicional que a gente sempre teve, que vários de nós aqui o tempo inteiro tivemos ao longo das nossas vidas. Ela se dá em diversos contextos. A grande questão é que ela precisa, de alguma forma, sair do contexto de só ser um conceito, de só ser um aprendizado, para ser algo imediatamente prático, que é algo que a inteligência artificial, mais uma vez, inteligência artificial generativa também tem nos provocado enormemente. Então, todos nós vamos precisar refazer um pouco o nosso caminho de aprendizagem a partir dessa grande revolução que a gente está vivendo agora.
A gente tem uma pedaço da coisa que não é só o aprendizado em si, mas é saber o que você precisa aprender, né? Eu vejo a gente, a cadeira lá da PF, a gente está falando sobre capital de giro. O que importa para cada um? Né? Quando a gente vai usar isso e com quais outros conhecimentos isso tem que se plugar? Você pode abrir o livro e ler sozinho sobre capital de giro, mas você vai aplicar aquilo, você vai discutir sobre aquilo. Acho que isso ter alguém que te ajude a aprender o que aprender faz muita diferença, né? E eu acho que isso é um exercício até de humildade para quem está buscando aprendizado, que às vezes você passa batido. Quem é um aluno de MBA hoje no Brasil? Tem uma certa confusão de MBA no Brasil. Por isso a pergunta não veio a casa. Eu imagino. Tem uma certa confusão. Curso de MBA tem que ter pelo menos 500 horas de atividade em sala, tem que ter pelo menos trabalhos individuais, tem um monte de regras que são tremendamente relevantes. E nem todos os cursos que se dizem MBA, a grande maioria dos cursos que se dizem MBA não são assim. Então já é muito difícil da gente separar. Né? A gente tem 3, 4 cursos que se encaixariam desta maneira, que se podem se colocar como MBA. Tudo que não é isto, tudo que não segue esse padrão de conteúdo, padrão de horas de estudo, eles são cursos de formação, cursos de pós-graduação, mas não podem se apropriar, não poderiam se apropriar do nome MBA. Essa é uma questão relevante, mas o aluno de MBA é aquele que quer fazer justamente está pensando que a sua carreira não é só uma carreira de especialista. Está querendo estruturar a sua carreira, é a pessoa que está querendo estruturar a sua carreira, estruturar a sua atividade de profissional por uma atividade de gestão. Ou seja, necessariamente passa pela cabeça desses nossos alunos que ele quer ampliar o seu rol de ação. Que ele quer sair de uma preocupação única, seja ela em operação, seja ela em finanças, seja ela no mercado financeiro, seja ela em algum lugar, e começar a olhar para como é que eu tenho um papel de relevância maior na organização. Claramente a gente está falando de pessoas na faixa dos 30 anos de idade, que já tem pelo menos ali de 5 a 10 anos de experiência de trabalho, cuja tipo de problema que essas pessoas resolvem normalmente são problemas que extrapolam só uma área de ação, que extrapolam só a sua cadeira, vamos dizer assim, o seu cargo e assim por diante. Então, são pessoas cuja atividade diária, ela sai de um escopo único, de um escopo de uma área, assim por diante, e começa a ir para um escopo muito maior. Para fazer esta ampliação, esses cursos formais são tremendamente relevantes. Mas são relevantes se eles tiverem essa entrega, essa proposição de discussão, de lidar com questões que são absolutamente atuais. Claro, tem um conjunto enorme de conceitos e de conteúdos que são clássicos, que são fundamentais, que fundamentam toda essa nossa percepção e assim, né, sobre como a gente vê o mundo, como a gente vê o mercado. Mas são essas pessoas cuja preocupação hoje é como é que eu dou os meus próximos passos de carreira, como é que eu fundamento isso, como é que eu me capacito a ter um tipo de discussão que hoje eu não consigo ter. Eu não consigo perceber, eu não consigo integrar esses vários campos de conhecimento, integrar essas várias dimensões das atividades que eu faço. Maravilha, Luiz. Queria agradecer aqui a sua participação, foi um papo muito rico, aprendi bastante, espero que quem assistiu a gente aqui também tenha aprendido. Depois eu até pedi para o pessoal deixar aqui embaixo no QR Code lá com as opções de MBA no INSPER, para quem quiser ter aula com você lá também, né? Será um prazer enorme, muito obrigado. Aproveitar desse conhecimento, beber na fonte aí, mas eu vou deixar também o espaço para você mesmo apresentar os programas, quem quiser participar aí de um programa de MBA lá na casa, quem pode procurar, a quem é direcionado, quais são os passos, como ir lá ter o processo seletivo, que também não é brincadeira, né? Como pode fazer parte e entrar lá no programa? Muito obrigado. Essencialmente, a nossa comunicação é mais fácil sempre pelo site, você pode se inscrever pelo site a qualquer momento. A gente tem 4 cursos de MBA,
A gente tem MBA durante a semana, a gente tem um MBA executivo e o MBA executivo em finanças. Durante a semana são 2 dias à noite ao longo de 2 anos. É um compromisso bem relevante. E a outra alternativa, os outros 2 cursos que a gente tem são também o MBA executivo, que é pensado para gestão, e o MBA executivo em finanças, com foco em finanças, que ocorrem no final de semana quinzenalmente. Né, de uma certa maneira, também ao longo de 2 anos. O conjunto de disciplinas são as requeridas para o MBA e tem algumas disciplinas eletivas, ou seja, tem uma escolha importante que vai amadurecendo ao longo do próprio curso. No site, nas informações do site, insper.edu.br, você consegue se cadastrar, consegue olhar essas 4 opções de MBA, e se cadastrar. A partir desse cadastro que se faz, desse cadastro completo, no próprio site, aí se inicia o próprio processo seletivo, que acho que a grande questão ali do processo seletivo é a entrevista que se faz com todos os candidatos. É uma entrevista guia para a sua carreira, para justamente ter clareza para os candidatos e para nós, a adequação do curso, se ele realmente vai atender as expectativas, é uma explicação mais profunda de como é que funciona o curso e se ele atende todas as expectativas dos candidatos, das candidatas que estão pleiteando fazer o MBA. Isso é o momento também, né? Você pode Exatamente. E não é fácil fazer isso. É um compromisso longo de 2 anos, é muito intenso, tem muito trabalho. A gente faz todo a nossa didática, é muito com base em simuladores, em estudos de caso, muito estudo de caso em todos os trimestres. É bastante intenso e muito bom, muito divertido também participar de um MBA. Maravilha, Luiz. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado também ao Insper por ceder aqui a participação do Aloysio. Muito obrigado a você, telespectador aqui da BMC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro, essa parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News, para trazer para vocês as principais mentes do mercado, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer. Sempre esse bate-papo leve, mas com o intuito de tornar você um investidor, um tomador de decisões melhor a cada dia, com essas provocações, insights, aquela tradicional pergunta difícil, né? Essa conversa com seja participantes de mercado, grandes executivos, consultores, essas pessoas que estão pensando de fato esse mercado e te ajudando a pensar, trocando nesse bate-bola aí, informações e formas de tomar as decisões para vocês bebam nessas fontes e desenvolvam seu próprio processo de tomada de decisão. Se você quiser saber um pouco mais sobre a Com Dinheiro, como ela pode ajudar a você, seus investimentos, ao seu negócio, visite lá www.comdinheiro.com.br. Pode mandar também para a gente um e-mail em contato@comdinheiro.com.br. Faz aquele convite para um café, vai ser um prazer aí tomar um café com vocês. O Você com Dinheiro de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia e pela sua audiência e até a próxima.